Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer imenso de estar aqui com vocês para juntos comentarmos a lição de número 4 da Escola Dominical, do terceiro trimestre de 2026, da editora CPAD. O título da lição é O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo se encontra em Atos capítulo 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Antes de nós adentrarmos a lição propriamente falando, para vocês entenderem o contexto, lá no Antigo Testamento, nós temos em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então percebam aí, os senhores, que já no Antigo Testamento, a salvação aos não-judeus já estava incluída desde a eternidade passada. Tá? Então essa salvação, ela foi sendo desenvolvida. Esse plano da salvação, ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Ele não é um acidente de percurso, não, tá? Então, existem vários textos lá em Isaías 49:6, 42:6, 11:10, que falam, né? Malaquias 1:11, Miqueias 4:2, que nos falam sobre a salvação aos povos não judeus, tá? Então, percebam, senhores, que os judeus foram o berço pelo qual Jesus veio, tá? Mas antes disso, nós já podemos entender que a salvação aos não-judeus ela já estava incluída no plano de Deus, certo? Também eu gostaria que vocês entendessem que no Antigo Testamento, o povo de Israel, primeiramente, eles deveriam obedecer ao Senhor, andar no caminho do Senhor, temer ao Senhor, para que, conforme Isaías 49:6, eles fossem luz para as nações. Então, percebam os senhores que no Antigo Testamento não havia nenhum mandamento ordenando que os israelitas fossem pregar o evangelho do reino, pregar a palavra aos quatro cantos da terra, como acontece aqui no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, os israelitas deveriam obedecer ao Senhor, andar em obediência ao Senhor, eles deveriam ter pureza, eles deveriam ter a pureza da sua identidade religiosa, eles deveriam viver em santificação, certo? E percebo que aí, no Antigo Testamento, eles deveriam atrair todos os povos para si, tá? No caso do Novo Testamento, antes de Jesus subir aos céus, Jesus ele dá uma ordem dizendo, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, no Antigo Testamento, eram as nações que viriam até Israel, e no Novo Testamento, a igreja que iria a todos os povos, ou seja, ela teria a obrigação de pregar o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, certo? A lição fala sobre o Espírito que nos guia, tá? Só para a gente entender, certo? Para não ficar nenhuma dúvida, o Espírito não tem uma forma definida como nós temos. Cabeça, corpo, sabe? Não tem essa forma definida como nós. Mas existem várias passagens da Bíblia que nos dão a entender que o Espírito fala, ensina, guia, intercede, ele se entristece, ele pode ser restido, ele pode ser apagado. Então o Espírito ele não tem um corpo como o nosso, mas ele tem características de ser uma pessoa, certo? Aí nós estamos na igreja em Jerusalém, que é uma igreja que aconteceram muitos milagres, maravilhas, porém é uma igreja em que estavam todo mundo ali, né? Não estavam, apesar de ser uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, eles estavam ali naquela igreja, eles não estavam saindo, eles só estavam, né, ali na igreja, eles ainda não estavam saindo fazer obras os quatro cantos da terra. Aí precisou Deus levantar uma perseguição
que é onde eles começam no caso, eles começam a sair, eles começam a ir para outros lugares. Então agora a igreja em Jerusalém, ela deixa de ser o ponto principal, e já a partir de Atos capítulo 13, nós começamos a história ali, Lucas, ele começa a registrar a história da igreja em Antioquia. Então, percebo, senhores, que a igreja em Jerusalém, por mais que ela fosse uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, era uma igreja que estava ali juntinha, ali, todo mundo ali. Não havia ninguém indo, saindo para o campo missionário, fazendo obra missionária transcultural. Precisou ter uma perseguição para que eles saíssem. Então agora, Atos capítulo 13, começa então o historiador, o escritor começa agora a escrever sobre a igreja em Antioquia, tá? Então ali na igreja de Antioquia, já em Atos capítulo 13, nós temos 5 nomes, né? A lista começa com Barnabé, que provavelmente deveria ser o mais antigo ou o mais respeitado, e termina com Saulo de Tarso, que provavelmente era o mais novo ali dentre os nomes que estão mencionados naquela lista. Isso quer dizer o quê? Que na obra missionária, quem chama, quem prepara é Deus, né? Percebam que fora, a Bíblia fala de Barnabé, fala de Saulo, fala de Lúcio, dá outros 2 nomes que agora eu não me lembro, mas o Espírito Santo ele vai falar bem assim, ó, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, percebam, senhores, que numa lista com 5 nomes, em que Barnabé era o mais velho, Saulo era o mais novo, o Espírito vai chamar quem? Saulo, e Barnabé e Saulo. Então, a obra é de Deus, é o Espírito que guia, é o Espírito que chama. Onde? Numa igreja onde o povo estava ali cultuando a Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Estavam ali cultuando a Deus, estavam ali servindo a Deus, e o Espírito falou de forma clara, de forma bem clara: separai-me, apartai-me a Paulo, a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Como que foi essa ordem? Não sabemos se foi uma profecia, não sabemos como que aconteceu, de que forma que ele falou, se ele falou com alguém, se ele falou de forma audível, se ele falou especificadamente para alguém. O fato é que ele separou 2 pessoas, certo? Ele poderia ter separado outras pessoas? Sim, o Espírito Santo separou essas 2 pessoas porque ele quis, ponto. Então, a igreja, o que a igreja fez? A igreja orou, jejuou, impôs as mãos e os despediram, certo? Então, a partir daí, percebam que o Espírito começa a guiar. Percebam que a partir daí, o Espírito ele já começa a guiar esses missionários na primeira viagem missionária de Paulo. Percebam que houve, como eu falei para vocês, o Espírito guiou esses missionários, esses 2 homens. A chamada partiu de Deus, né? A chamada não partiu do homem, não foi um projeto humano, não foi um projeto da igreja de Antioquia, foi um projeto de Deus, né? Tem pessoas hoje que leem alguns livros de igreja, de missões, de evangelismo, e querem pregar, querem evangelizar, querem fazer a obra missionária, aprendendo com livros sobre evangelismo, sobre igreja, sobre missões. Não quer dizer que está errado. Na verdade, a gente precisa depender do Espírito Santo. Tem muitos livros por aí ensinando você a ganhar alma, ensinando você a evangelizar, ensinando você a fazer a obra missionária. Tudo bem? Porém, o que a gente tem que levar em consideração? Quem guia é o Espírito. A gente precisa depender da direção do Espírito.
a voz do Espírito Santo ela foi reconhecida ali onde o povo estava, ali na igreja em Jerusalém. Deus chamou aqueles indivíduos, mas a igreja reconheceu a igreja ela reconheceu, ela impôs as mãos, validou o envio, certo? E o Espírito Santo, a partir daí, ele começou a direcionar os passos iniciais da viagem, certo? Ele começou a guiar os 2 apóstolos nessa primeira viagem, que daí começa Antioquia da Síria, onde que eles saíram. Depois nós temos Seleucia, depois nós temos Salamina, depois nós temos Pafo, onde o procônsul Sérgio Paulo se converteu. Nós temos Perge, nós temos Antioquia da Psídia, nós temos Icônio, nós temos Listra, nós temos Derbe. Então percebam que o Espírito Santo começou a guiar Barnabé e Paulo nessas cidades. Eles passaram por essas cidades, eles pregaram nas sinagogas, eles ensinaram. O Espírito Santo guiou os 2 apóstolos em cada cidade. Percebam que o Espírito Santo, ele chama, o Espírito Santo, ele capacita, é o Espírito Santo que guia. Eles poderiam partir de outras cidades? Sim. Eles poderiam ir para outro lugar? Sim. Mas percebam que os nomes dessas cidades, né? Antioquia da Síria, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, é a rota do Espírito Santo. Quem faz o itinerário é o Espírito Santo. Paulo e Barnabé estavam simplesmente sendo direcionados pelo Espírito Santo nessa primeira viagem missionária, que durou aí em torno de 2 anos. Então percebam que quem faz a obra precisa estar debaixo da dependência do Espírito Santo. O que nós temos hoje? Muita gente achando que é o doutor, achando que é o rei da maionese, achando que é a última bolacha do pacote, achando que é ele que faz, achando que ele que prega, que ele que canta, ele que faz, é ele que desfaz. Não, não é isso. Quem faz a obra somos nós, debaixo da dependência do Espírito Santo. Aí depois eles voltam pelo mesmo caminho, encorajando os novos cristãos, nomeando líderes em cada igreja. Aí eles chegam lá em Antioquia da Síria para prestar relatório de todas as maravilhas por onde eles passaram. Então percebam que eles, por mais que fossem missionários, por mais que eles estavam fazendo a obra missionária, eles eram submissos à igreja em Antioquia. Eles, apesar de serem pessoas de Deus, de serem homens de Deus, lavados e redimidos no sangue de Cristo, eram pessoas que estavam em obediência não só ao Espírito Santo, como também à igreja. Porque a gente vê hoje por aí muita gente se auto-intitulando pregador, levita, cantor, músico, profeta, mas você não sabe qual igreja, onde ele congrega. Ele não é obediente, ele não é submisso à liderança, não é submisso à igreja, né? Mas fala que é uma pessoa de Deus, né? Então percebam que Paulo e Barnabé, quando eles voltam da primeira viagem, eles vão até Antioquia da Síria, né? Para quê? Para prestar o relatório. Depois, nós temos a segunda viagem missionária. Aqui na lição 4, eles vão sair da Antioquia da Síria, tá bom? Só que nessa lição 4, eles vão sair da Antioquia da Síria e vão até Filipos, tá? Então,
na segunda viagem missionária, a lição 4, ela vai começar de Antioquia da Síria e vai terminar em Filipos. Na lição 5, na lição 6, dará a continuidade da segunda viagem missionária. Mas na lição 4, ela começa em Antioquia da Síria até Filipos, tá? Então, veja bem, lá na segunda viagem missionária, eles saem de Antioquia da Síria, provavelmente passam por Tarso, que é a cidade de Paulo, onde ele nasceu, pois tem Derbe, tem Listra, tem Icônio, tem Troade, né? Em Troade, olha só, em Troade é onde Paulo tem a visão de um homem, né, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Perceba que ele estava em Troade, certo? Veja que, percebam que eles queriam ir para Bitínia. Bitínia ficava hoje, acho que provavelmente seria ali a Turquia, mais ou menos, mais ali pela parte da Ásia ali, certo? E o Espírito Santo impediu. Aí eles queriam ir para a Ásia. No caso, essa Ásia era uma província. Eu acredito que hoje seria a Turquia. Ali onde estão as igrejas da Ásia Menor, seriam essa região, essa província da Ásia, certo? Mas o Espírito também impediu. Então, percebam, senhores, que nessa segunda viagem missionária, Paulo ele estava com desejo no coração de revisitar essas cidades e continuar nesse empreendimento missionário. Só que aí houve uma certa discussão. Por quê? Porque Barnabé queria levar João Marcos, certo? Barnabé queria levar João Marcos consigo. Só que João Marcos já havia abandonado na primeira viagem. Barnabé queria levar João Marcos, só que Paulo não quis. Porque Paulo, pelo que nós entendemos, pelo que nós estudamos, quando a gente estuda a vida de Paulo, quando a gente percebe Paulo nas suas epístolas, nos seus escritos, a gente percebe uma pessoa muito exigente, muito exigente. Então parece que Paulo era assim, pensamento meu, claro, ele era um perfeccionista, um exigente, ele era uma pessoa exigente. Então, essa discussão fez com que Barnabé e Paulo se separassem, tá? Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, se não me engano. E aí Paulo agora ele se une com Silas e vão revisitar essas cidades da primeira viagem missionária e também vão revisitar as igrejas da primeira viagem e também vão dar continuação nesse empreendimento missionário. Aí, ali em Síria e Sicília, em Derbe e Listra, quer dizer, né, que é onde eles conhecem Timóteo, né? Timóteo, pelo que os textos nos dão a entender, ele era uma pessoa muito estudada, ele era uma pessoa obediente, ele era um jovem que andava no caminho do Senhor, ele era uma pessoa muito temente, obediente ao Senhor. Então, ali em Síria e Sicília, é onde Timóteo passa a fazer parte da equipe, certo? E percebam que quando eles estavam ali em Frígia, na Sicília, eles estavam eles estavam na Frígia e na Galácia. Eles estavam para aquela região, tá?
aqui ficava a província da Ásia, onde hoje seria a Turquia. É onde ali em João fala das 7 igrejas da Ásia Menor. Então a Ásia aqui é uma província, tá? Não é o continente asiático, aqui é uma província. E aqui está a Bitínia, tá? Também hoje seria, eu creio que a Turquia. Só que o Espírito Santo, eles queriam ir para a Ásia e para a Bitínia. O Espírito não deixou, certo? Por quê? Porque a obra é de Deus. É Deus que abre a porta, Deus que fecha. Deus fecha a porta, Deus abre portas. A obra é do Senhor, não é nossa. Muitas das vezes a gente coloca no nosso coração de fazer algo para o Senhor. E vem impedimentos. Sim, o próprio diabo, lá em Tessalonicenses, ele fala que ele impede. Mas muitas das vezes nós devemos entender que uma porta fechada é Deus lá na frente abrindo uma maior. Então percebam que quando eles estão ali na região de Introde, quando eles estão ali em Trode, que Paulo tem a visão de um jovem macedônio. Macedônia hoje seria a antiga Iugoslávia, né? Hoje, a Macedônia seria hoje a antiga Iugoslávia, aquele ali na Bósnia, Sérvia, Croácia, aquela região ali, tá? Então, o Espírito não deixou, o Espírito impediu que eles fossem para a Ásia, para a Bitínia, que eles continuassem. E foi em Troade que eles tiveram a visão do jovem macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, certo? Muitas das vezes Deus fecha a porta na nossa vida, porque lá na frente Ele tem algo maior. Quando eles desembarcam, eles saem de Troade, eles desembarcam em Neápolis e depois tem a cidade de Filipos. Filipos era uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe, tá? E é aí que acontece a primeira igreja no continente europeu. Percebam, senhores, que Paulo escreve uma epístola aos Filipenses. E a epístola aos Filipenses é uma das cartas mais profundas e maravilhosas que nós temos no Novo Testamento. Então percebam, senhores, que Deus, quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra lá na frente. Se Paulo tivesse ido para a Ásia e para a Bitínia, provavelmente não teriam passado por Filipos. E provavelmente nós não teríamos a epístola aos Filipenses. Veja só como é que são as coisas de Deus. Deus, os pensamentos e os planos de Deus são maiores que os nossos planos, nossos caminhos. A gente faz plano, a gente faz projeto, a gente coloca no papel. Mas quem vai dar a resposta é o Senhor. Eu acho que Provérbios 16 ou 17, versículo 1 fala sobre isso, tá? Então veja bem, como eu disse para vocês no começo, na lição número 4, a lição vai falar sobre a primeira viagem, a lição de número 4, ela está falando sobre a segunda viagem missionária. Começa em Antioquia da Síria, só que vai terminar em Filipos, tá? Em Filipos, nós temos, primeiramente, uma mulher rica chamada Lídia, tá? Que era de Tiatira, que ficava nessa província da Ásia, tá? Tiatira era uma mulher rica. Quando Paulo chega em Filipos, ele não encontra uma sinagoga judaica. Então, quer dizer, não tinha judeu lá. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um lugar de oração. Vai chegar fora da cidade, tem um rio, e lá havia um grupo de mulheres orando. Percebam, senhores, que o Espírito, ele guia.
O Espírito, ele guia. Vejam que a primeira igreja da Europa, a primeira igreja na Europa, no continente europeu, não começa num templo luxuoso, num templo magnífico. Começa à beira de um rio, num grupo de mulheres orando. Perceba, os senhores, que a obra é de Deus. Deus começa a sua obra através de um grupo, ali na Europa, através de um grupo de mulheres orando. A gente coloca na cabeça da gente que para Deus fazer a obra tem que ter um avivamento hiper, mega grande, ultra massivo. Não. Começou um grupo de mulheres orando ali em Filipos, à beira de um rio. Essa Lídia, ela já era conhecedora da palavra. Ela já tinha um certo conhecimento. Ela já conhecia. Hoje, por exemplo, a gente encontra na rua pessoas que conhecem Deus, têm um temor ao Senhor, certo? Procurem andar. Só que o que falta? Assim como Cornélio, faltam ouvir a verdade do Evangelho. Tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que não é evangélico, mas crê em Deus. Crê em Deus, teme ao Senhor, porém o que falta nessa pessoa, na vida dessa pessoa, é a verdade do Evangelho. Então, quando o apóstolo chega lá, perceba que o Senhor lhe abriu o coração. Paulo foi um instrumento. Paulo foi apenas um instrumento. Ela já tinha esse desejo, a Lídia era uma mulher rica, já tinha esse conhecimento. Foi na pregação de Paulo que Deus abriu o coração, que Deus revelou, que foi nessa pregação, foi ali que a Lídia se converteu. Ela já era conhecedora. Foi ali que o Espírito Santo transformou o seu intelecto, a sua vontade, o seu coração. E o que aconteceu? Que ela, por ser uma mulher rica, por ela comercializar púrpura, ela deixou a sua casa, os seus bens a serviço do reino de Deus. Então pense, uma equipe com Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas já estava acompanhando Paulo já, né, nessa viagem. Tá? Ele já estava, se eu não me engano, no capítulo 16, versículo 11, percebam que Lucas já começa a fazer parte da equipe. E navegando em Troas, fomos correndo em caminho. Então, Lucas já começa a fazer parte da equipe de Paulo aqui, tá? Então, veja que já a partir daí, a equipe de Paulo é formada por Timóteo, Lucas, Paulo e Silas. Então, nós imaginamos que a casa da Lídia era uma casa grande, para ela acolher essas pessoas, esses missionários, e para ela usar a sua casa a serviço do reino. Então percebam, senhores, que o Espírito, ele nos guia para além das fronteiras sociais, linguísticas, continentais, intercontinentais, transculturais, religiosas. Lídia era uma mulher rica, trabalhava com púrpura, que era um corante vermelho usado nas roupas dos senadores, dos imperadores, dos soldados, era uma coisa muito cara. Percebam que é o Espírito que guiou Paulo e a sua equipe além das fronteiras. Lídia se tornou ali a casa da Lídia se tornou a primeira igreja na Europa, né? As fronteiras nacionais, culturais, religiosas foram derrubadas, certo? Transcontinentais, intercontinentais, transculturais, perceba que foi derrubado tudo ali, certo? Ela se converteu, ela deixou sua casa, seus bens à disposição,
da obra do Senhor, certo? Depois, nós temos, em continuação, já a partir do versículo... Já a partir do versículo 16, nós temos já o segundo episódio, que é daquela menina, aquela jovem, que tinha no original grego o espírito de Piton, que era uma adivinha, tá? Então, o que aconteceu? Aquela menina, aquela moça, durante vários dias ela dizia: esses aí que estão, esses homens que nos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. No grego, ali na língua grega, o que ela está falando? Ela está falando que esses homens são servos de Zeus, tá? Na língua grega ali, no original grego, ela está falando assim, ó, que esses homens que estão anunciando o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Só que esse Deus Altíssimo, ela está fazendo menção a Zeus, que na mitologia grega é o Deus Altíssimo da mitologia grega, é o Senhor dos deuses. Então, o que ela está falando? Que ela está colocando a mensagem de Paulo no mesmo nível das outras filosofias, das outros ensinamentos, das outras heresias. Ela está colocando a mensagem de Paulo no mesmo nível de outras religiões. Então percebam que o Espírito, ele começa a guiar Paulo. Primeiro, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela seguia eles por muitos dias. As palavras eram verdadeiras. Só que o Espírito Santo revelou a Paulo que aquilo ali era demoníaco e estava falsificando o testemunho do Evangelho. Percebo que eram muitos dias. Ou seja, não foi uma coisa da noite, uma coisa assim. Percebam que Paulo, ele não foi na mesma hora repreender. Paulo agiu com zelo, agiu com zelo, agiu com prudência, certo? Por quê? Porque quem estava guiando Paulo era o Espírito Santo, certo? E quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem o domínio próprio, certo? Percebam que Paulo estava ali, como eu falei para vocês, sendo guiado. E como ele era cheio do Espírito Santo, uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, ele estava ouvindo durante vários dias, ouvindo, muitos dias, ouvindo. E ele esperou pelo momento certo, pela condução certa. O Espírito guiou Paulo a agir no momento certo, no tempo certo, no momento oportuno. Paulo não foi agir por impulso próprio. Não. Se Paulo agisse por impulso próprio, ele poderia pagar um preço caro. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Aí ele, cheio de autoridade, ele foi na moça e dirigiu ao espírito opressor. Aí o espírito, lá o espírito opressor saiu, foi expulso, ela foi liberta, só que o que aconteceu? Ela dava lucro aos seus senhores. Como o espírito foi expulso, o que aconteceu? Paulo e Silas foram perseguidos, foram presos, foram julgados injustamente. Aí eles foram levados na praça, foram julgados de forma injusta, levaram açoites, foram levados para o cárcere, que muitos entendem que era um cárcere subterrâneo, era cavado embaixo, era um calabouço escuro, e ficaram lá amarrados nos pés. Então eles estavam mãos e pés amarrados, os pés estavam amarrados num tronco, e as mãos, eu creio eu, que estavam acorrentados. E aí o que aconteceu? Que naquela situação,
Agora nós temos quem? Agora nós temos o Espírito guiando Paulo e Silas na conversão do carcereiro. Então, olha só como é que são as coisas. É o Espírito Santo que está guiando, tá? Paulo e Silas, mesmo terem apanhado, levado uma quarentena de açoites, não sei quantos açoites levaram, mas eu penso que foi uma quarentena de açoites, estavam lá. As costas doendo, os pés doendo. Mas eles estavam orando e louvando ao Senhor. E, durante aquele momento, o Espírito usou o louvor dos dois para capturar a atenção dos ouvintes. Eles oravam, louvavam e os outros presos ouviam. Então o Espírito estava capturando a atenção das outras pessoas, preparando o coração dos outros presos para preparar o ambiente espiritual daquela prisão. Aí, à meia-noite, houve um terremoto. Ali, naquela região, se não me engano, os estudiosos falam que era uma região que tem terremoto. Houve um terremoto e as portas se abriram. As correntes se soltaram. Mas como estava tudo escuro, o carcereiro entendeu que todo mundo tinha fugido, porque era uma prisão subterrânea, no subsolo. Então, houve um terremoto, as portas se abriram, as correntes caíram, e como era um lugar escuro, o carcereiro que cuidava ali da prisão, ele entendeu que os presos tinham fugido. Só que Paulo, provavelmente Deus deu uma visão, uma revelação. Paulo falou para o carcereiro: não temas, nós estamos aqui. Porque pelas leis romanas da época, se um prisioneiro fugisse, o carcereiro receberia a mesma condenação daquele preso que fugiu. Se uma pessoa que estava presa fugisse daquela prisão, pelas leis romanas daquela época, aquele carcereiro iria sofrer as mesmas punições daquela pessoa que fugiu. Então, para ele, o carcereiro, com medo disso, o que ele queria fazer? Ele queria tirar sua vida. Paulo, imagino ali que estava no escuro, ali todo escuro, provavelmente Deus deu alguma revelação, alguma visão para ele. Paulo falou para ele não fazer nenhum mal. E aí o carcereiro ficou todo trêmulo, tudo, né? O que aconteceu? Ele percebeu que aqueles homens eram diferentes. E percebam, senhores, que por mais que as portas estivessem abertas e as correntes tivessem se soltado, os presos estavam ali. Percebam, senhores, que quando as portas se abrem e as correntes caem, nenhum preso foge, ninguém foge. Por quê? Tamanho era o poder de Deus. Tamanho era a manifestação da presença de Deus naquele lugar. E aí o que aconteceu? Ali o Espírito Santo guiou Paulo e Silas na conversão do carcereiro e da família deles, né? E ele pergunta: o que é necessário para que eu faça para me salvar? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então ali o Espírito Santo guiou Paulo e Silas na conversão daquele carcereiro, na conversão dele e da família dele. E o carcereiro lavou as feridas dos dois, eles foram batizados, o carcereiro serviu refeição para eles e eles se alegraram grandemente por ter crido em Deus. Eles se alegraram por ter crido na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para concluir aqui o nosso ensinamento de hoje, nosso comentário de hoje, percebam, senhores, que quem faz a obra precisa ter sensibilidade espiritual. Não é do jeito que a gente quer.
Não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente desenha, não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente coloca na cabeça, não. A obra do Senhor é Ele que governa, é Ele que dirige, é Ele que nos leva por caminhos desconhecidos, certo? É Ele que nos leva, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, que nos corrige, e a obra é dele. Então, se a obra é dele, ele vai nos guiar pelo caminho dele, não pelo nosso caminho. Amém? Deus abençoe vocês até aqui. E obrigado por estar aqui conosco nesse comentário dessa lição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.